Lembro com muita saudade daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho. A gente ia mesmo se abraçar. Você com laque no cabelo e o vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados. Você se sentava pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você as uvas, e eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez, e a gente já começa aí com aquela homenagem aos 5 anos, quer dizer, homenagem não, é uma tristeza, né? 5 anos se passaram da morte do grande Reginaldo Rossi. Porra, o rei do brega, mas do brega de qualidade, né? Do brega escrachado, é fantástico. É assim que a gente começa o dia de hoje, esse 20 de dezembro. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, dá um like aí, não gostou no final, dá o dislike, não tem problema, vamos estruturar um pouquinho isso aí, ajudar aí. A gente já não é remunerado, né? Nosso canal não é monetizado, então pelo menos vamos nos inscrever aí, dar um cliquezinho no sininho, receber notificações e vamos para cima. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu não faço há muito tempo. Porque eu me abstive totalmente de qualquer especulação, ilação e demonstrei durante todo o período total respeito às nomeações e aos critérios adotados, por mais espúrios que o sejam, do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Porque o governo é dele, a vitória é dele, participamos dentro de um processo. Ao contrário dos petistas, eu acho que foi um processo lícito ou dentro da normalidade. Por que eu falo lícito e dentro da normalidade? Porque simplesmente é o que eu vi na rua, é o que eu senti. Foi pela minha interatividade com todo o Brasil, com as pessoas sanas, as pessoas de mente sã. Eu não falo de doentes, nem da esquerda nem da direita, de imbecis, de idiotas, de gente que leva a política para a torcida. Eu já pulei essa fase, eu estou em outro nível, eu evoluí. Né? As pessoas têm que aprender a evoluir, aprender com os próprios erros e com os erros dos outros. É muito melhor aprender com os erros dos outros, dói muito menos, né? Mas a gente aprende também com os nossos. Então, eu respeitei tudo isso aí. Combati o bom combate, né? Perdi e tenho que me curvar ao resultado. Eu não sou obrigado a fazer resistência a nada, porque eu não estou em guerra. Resistência é para quem está em guerra. Aí é o seguinte, existiam os partisãos na Europa, existia lá a resistência, existiam os resistentes ao regime de Franco, principalmente na área da Catalunha. Houve tudo isso aí, houve enfrentamentos, mortes, fuzilamentos. Isso aí é uma resistência. Eu estou num processo democrático, dentro do jogo. O Bolsonaro é um ex-militar, mas ele foi eleito como civil. Ele não foi eleito como poderia ter sido eleito. Apesar de estar na reserva, o Mourão foi eleito vice como militar. Ele não. Ele teve lá uma situação nebulosa com o exército, houve uma semi-expulsão dele, mas que foi acochambrada e ele foi colocado para fora do exército. Mas isso daí não estou aqui para usar isso aí como ferramenta de demérito dele, porque eu, relembrando um antigo mestre que eu tive,
Ele falava que antes da prova começar a ser preenchida, todo mundo tinha 10. E de acordo com o desempenho nas respostas, alguns ficavam mantendo 10 e outros vinham até 0. E realmente é isso aí que eu falo para o Bolsonaro. Só que tem uma coisa, pela primeira vez eu vou falar aqui uma teoria. Eu falei que iria analisar o seu ministério, as suas indicações. E eu ainda vou fazer isso. Antes do ano novo eu vou fazer isso. Tá? Vou analisar tecnicamente, de forma fria, sem sectarismo. Se ele quer ser sectário, é pior para ele, porque o mundo é dividido. O maior parceiro comercial hoje do Brasil, tecnicamente, é um país de esquerda. Então a pessoa tem que ter muito cuidado onde pisa. Muito cuidado. Ele tem que lembrar, primeiro que eu acho que ele tem que lembrar, e principalmente os filhos dele, que numa democracia ou no processo em que ele foi eleito presidente, não existe o cargo de filho de presidente. Então é o seguinte, você que vivia chiando aí, falando dos filhos do Lula, que nunca apareceram em lugar nenhum, fora nos negócios dele, que escusos ou não, isso aí tá a justiça aí para resolver, isso não é problema meu. Já vista que todos os prefeitos da minha cidade e seus filhos saíram todos locupletados, mas tudo bem, vida que segue. Faz parte da estrutura, faz parte da nossa lógica. Então é o seguinte, eles têm que aprender que não existe a função de filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Não existe. Então, cada um deveria se resguardar de tecer certo tipo de comentário, porque é contraproducente. Segundo, aprenderem que nós não estamos no Twitter. Eles estão num negócio muito mais sério, muito mais comprometido. E que cada passo errado, cada palavra errada pode custar muito caro, principalmente ao Brasil. Porque, pelo que eu sei, ele se candidatou a ser presidente do Brasil. Ele pediu voto ao povo para ser presidente do Brasil. Ele queria mudança, ele queria mudar a estrutura. Eu acho muito difícil mudar a estrutura com tudo que está aí, sem mudança nenhuma. São todos políticos profissionais, muitos deles mergulhados em escândalos, todos eles com a conduta típica da cleptocracia brasileira. Então, eu acho muito difícil você fazer um bolo com outro sabor usando esses ingredientes que estão aí. Mas eu reservo o benefício da dúvida para ele. Isso ele vai ter até assumir e até começarmos a ver os resultados. Eu sempre falo para a esquerda, principalmente para essa esquerdiota, que não ouve ninguém, né? Um bando de idiota. Eles são aquilo que a direita mais adora. O establishment mais adora, né? A idiotice deles, o modo raso de analisar as coisas, a forma desonesta, de ambos os lados, mas eu tenho que analisar aqui a esquerda, a forma desonesta como eles analisam as situações chega a assustar e diminui consideravelmente a nossa capacidade de reação a esse modelo. Então, eu tenho que falar que é o seguinte, esse ditado eu ouvi há muitos e muitos anos, há muito tempo, de um porteiro de um colégio onde eu ia buscar a minha namorada, e ele era nordestino, ele era pernambucano, e ele falava que quando a seca é muito grande, até o mijo é bem-vindo. Então, quer dizer, o chão está tão seco que até uma coisa indesejada como o mijo é bem-vindo, é porque é líquido. Então, o que acontece? Nós estamos numa situação tão grave, tão crítica, num nível tão assustador, muito maior do que vocês pensam, muito maior do que vocês pensam e imaginam, tá? Que qualquer medida que ele possa tomar e que possa beneficiar um pouco, oxigenar a economia brasileira, vai ser favorável demais para ele. Portanto, a minha preparação para fazer uma oposição, aqui não tem resistência,
como eu falei, eu não sou perseguido, eu não estou em guerra, eu não estou em briga com ninguém, eu sento com pessoas de qualquer partido e de qualquer segmento para conversarmos. Inclusive, esse ano que vem, nós estamos preparando algumas lives ao vivo em local público, com venda de convite. É um projeto audacioso da gente. Tem um parceiro amigo nosso que tem um espaço maravilhoso, hiper bem frequentado. O Ciro Gomes já esteve lá 2 vezes. Nós estamos preparando isso como surpresa. E nós pensamos em fazer isso aí, levar pessoas que pensem um pouco diferente da gente e que possam, através da discussão, de forma séria, equilibrada. A gente não está levando gente para lá para polêmica, não, para sair na porrada, não, para todo mundo sair xingando, não. É para lá para a gente ter um nível de reconhecimento. Tá? Então é o seguinte, nós estamos bolando isso aí. Nós estamos pensando nisso aí, e isso aí vai dar certo, porque o projeto é up, como diz o pessoal, up, é para cima, é para cima. Então essa terra está tão desolada, está tão seca, que qualquer coisa pode dar certo. Então eu tenho que me preparar para lutar nesse campo. Quando você tem uma tropa de elite, quando você quer combater um inimigo, você tem que combater no terreno dele. Você tem que projetar a pior condição. E a pior condição hoje, estou falando tecnicamente, tá? Porque eu não quero combater nesse terreno, não. A pior condição que existe é o seguinte, é o Bolsonaro fazer um excelente governo. Eu acho difícil? Acho. Agora, é o seguinte, eu não posso simplesmente descartar isso aí. Nada! O governo dele vai ser uma porcaria, só tem doente mental, só tem débil mental. Isso daí é a típica arrogância de esquerda, o desdém. Isso daí é a falta de conhecimento, é a falta de capacidade de pensar no país. Isso daí lembra aquela história, né, do rei Salomão com as 2 mulheres e a criança, a mãe verdadeira e a mãe que alegava ser a verdadeira, que disputavam o bebê. Quando o rei Salomão chama lá o militar dele lá, manda pegar a criança, pegar a espada e cortá-la no meio, o que acontece? A mãe verdadeira, a mãe que não era mãe, que alegava ser mãe, falou: por mim tudo bem, o importante é eu estar com a razão. A mãe verdadeira virou e falou assim: não, o bebê é dela, pode levar. E ali o rei Salomão teve a certeza absoluta quem era a mãe verdadeira. Até porque, se não fosse a mãe verdadeira, era a mãe verdadeira pelos desígnios da natureza, de Deus, se você quer acreditar em Deus ou em qualquer entidade. Ali estava a verdadeira mãe, mesmo que não tenha saído do ventre dela. É uma coisa que nunca é discutido, né? Porque todo mundo fala ali em mãe biológica, mas esquece-se da mãe verdadeira. Então a mãe verdadeira é aquela que chega e fala assim: não, pelo amor de Deus, poupa a criança, mas pode ficar com ela. E ali ele teve a certeza, a sapiência de chegar e falar assim: não, então fica você com o bebê, porque você teve desprendimento suficiente. É isso que acontece com a esquerda. A esquerda está querendo dar aquela da mãe postiça, da mãe que não era mãe, que mesmo biologicamente sendo mãe, não se comportava como mãe. Tudo bem, eu quero é ter a razão. Eu não quero esse tipo de razão, não. Eu não quero mesmo. Então é o seguinte, eu estou me preparando para combater nesse terreno. Eu estou me preparando para combater num bom governo do negócio. Se vir um péssimo governo ou um governo ruim, politicamente pode ser muito bom, mas eu não vivo de política, eu vivo do meu trabalho. Eu converso aqui com as pessoas que também trabalham. Eu não tenho aqui nenhum interesse, em nenhum momento aqui eu falei que quero ser candidato a deputado, que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero brigar com os ícones da direita para ver se botam dinheiro no bolso. Não é nada disso. Não é isso, não. E tudo isso aí eu falei até agora, eu rodei e eu não falei o principal. Aí é o seguinte, aí a minha elucubração. Eu vou dividir com vocês aqui, que vocês já são companheiros fiéis, amigos de longa data. É o seguinte, o que eu acho, o que eu penso que pode estar acontecendo por trás disso. Lembrei disso quando a semana passada eu comentei a história do George Bush filho,
e do Dick Cheney. O Dick Cheney foi colocado como vice-presidente do George Bush. O George Bush, filho, ele são 2 graus acima da ignorância completa. Aquilo ali é um idiota, completamente idiota, uma topeira, né? Então é o seguinte, ele foi colocado como boneco, como manequim, para ocupar o cargo. Mas por trás dele vieram os falcões da guerra, que já tinham servido ao seu pai, e o ávido Dick Cheney, da Halliburton, doido para faturar. Vocês imaginam, como eu falei lá, vou repetir aqui, vocês da direita aí que ficam reclamando, vocês imaginam o Marcelo Odebrecht ser vice do Lula, o Lula declarar guerra à Venezuela, e a Odebrecht pegar a reforma inteira da Venezuela, tomando seu petróleo, sem concorrência, sem nada, no peito, na maior, sem participação de empresas de outros países. O que vocês iam falar, hein? Nossa, imagina o quanto. Imagina o José Neumann Filho, o Dando Moura, o Oslavo dos Meus Bagos, essa turma toda, esses idiotas todos. Imagina todo mundo. Então é o seguinte, é isso aí que aconteceu. Agora eu me pergunto se hoje houve uma coisa, esse negócio de colocar um fantoche. Eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é um fantoche. Quem vai dizer isso é ele. Até porque é o seguinte, existiu no paralelo oposto, existiu a mesma coisa. Os militares prontos para dar um golpe num país, vou dizer qual país, calma, prontos para dar um golpe no país, sabiam que o golpe não seria aceito internacionalmente. E eles estavam economicamente fadados ao fracasso. Eles ficaram com o cu encostado na parede. Analogicamente, eu posso dizer também que os militares brasileiros ficaram com o cu encostado na parede. Não existe a mínima condição de um golpe militar. Não tem. Não vai ter amparo internacional, não vai ter amparo econômico, e em 60 dias o Brasil racha no meio. Por quê? Porque a estrutura que foi feita e foi mantida pelo PT também, culpa do PT, leva o Brasil a isso aí, a ser total dependente do estabelecimento econômico mundial. Então, os militares, se fizessem isso nesse país, o país iria quebrar, rachar. O que eles fizeram? Eles pegaram um ex-militar que tinha migrado para a política e colocaram ele como candidato, colocaram ele no governo como candidato, o elegeram e o país foi salvo. Só que esse cara não aceitou o papel de boneco, de marionete. O nome desse cara se chama Vladimir Putin. Foi assim que Vladimir Putin foi eleito lá. Os militares queriam dar um golpe. Os militares queriam salvar a Rússia, queriam salvar as Forças Armadas. O negócio estava tão crítico, como eu falei aqui, já existiam empresas americanas lá para desmontar a frota nuclear soviética, com a desculpa de não haver contaminação por radiação. Olha o nível da coisa. Olha o nível da coisa. Então é o seguinte, essa turma aí revoltada, falou assim, bem, se a gente der um golpe, estamos fodidos. O país está na merda, está quebrado, somos escravos do sistema financeiro mundial. Se dermos um golpe, estamos ferrados. O que nós vamos fazer? Vamos eleger um militar. Elegeram um militar de patente mais baixa, apesar dele ser tenente-coronel, não era um general, não era um comandante da ativa, né? Colocaram ele lá. Só que ele teve vontade própria, força própria, e fez o que fez todas as reformas. Hoje, nós temos alguma coisa aqui que a gente poderia imaginar intermediária entre isso. Nós temos o ex-militar, esse é o lado bom do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, tá vendo? Eu tô te comparando com o Putin, hein? Olha que honra que eu tô fazendo, que apesar de... Aí você é tão idiota que você desfaz do cara, ou de qualquer coisa, né? Mas tudo bem. É o seguinte, tô te comparando ao Putin. Só que também comparo, tá, ao George Bush, ao Moita lá, George Moita.
e o Dick Cheney, que seria o Mourão, que seria o restabelecimento, vamos dizer, entre aspas, da força dos militares, que sabem que não tinham condições de dar um golpe no Brasil, como na Rússia não houve essa condição, não havia essa condição técnica, econômica, de geopolítica e realpolitik, não havia como se sustentar esse golpe, como aqui não há, então se coloca um militar lá, e no caso eles lá colocaram um militar, como colocaram aqui. E aqui a gente estão colocando um vice representativo, como foi o Dick Cheney para os Falcões da Guerra, né? E para o establishment americano. O George Bush assinava, aparecia, nunca teve poder de decisão para nada. Já o Putin não. O Putin assumiu tudo, deu um soco em cima da mesa e falou: calma que quem manda sou eu. O que está acontecendo no Brasil por enquanto é uma incógnita. Nós estamos dando um pulo no vazio. A solução encontrada pela gente foi muito ruim. O processo todo é muito ruim. Esse fla-flu, esse antagonismo raiz, entre grupos totalmente desestruturados, porque hoje nós temos aí grupos de ambas as partes totalmente desestruturados. De um lado, como eu falo, a esquerda que não pode ver um espelho, narcisa, se acha e nunca pregou um prego numa barra de sabão, pegou todos os preceitos que norteiam e nortearam a esquerda proletária mundial de tomada de poder, jogaram no lixo e trocaram por meia dúzia de janotas. Criaram uma classe identitária superior que pegou todo o discurso e jogou no lixo. E hoje nós estamos cercados de Jean Willis, do Vivier, Gregório do Vivier, Marcelo Freixo, aquela fraude, e outros nesse estilo, nesse sentido. Entidades por tudo quanto é canto, tá? ONGs, grupos identitários e por aí vai. Essa é a esquerda. À direita, um bando de acéfalos, imbecis, pessoas ignorantes, rasas, aproveitadoras, desonestos, tentando se esconder por trás de uma falsa moralidade. Você imagina um bando de ratos, de ratazanas, elegendo aquele tal de não sei o que, Luiz Miranda, um picareta, um coiote profissional, que vivia lá nos Estados Unidos aplicando golpe. O cara vai para os Estados Unidos para falar mal do Brasil, vou fazer a América. Aí vai para lá e começa a ganhar dinheiro de quê? De otário brasileiro. Olha aqui, gente, como é que é bom aqui, como é que é barato aqui. Veio, olha só. Aí começou a tentar ensinar todo mundo a ficar rico. Gente, não dá para todo mundo ficar rico. Se você imaginasse que é impossível todo mundo virar vendedor, é por isso que eu sempre falo, marketing multinível, é pirâmide. Não, porque você não entende, é pirâmide, é pilantragem. Pilantragem. Sabe o que é pilantragem? Porque ninguém ganha mercado fazendo concorrente. Você bota os outros para trabalhar para você. Existe por trás do marketing de rede, o marketing multinível, um processo de usura e de enriquecimento às custas do trabalho de terceiro. É uma pirâmide, alguém vai perder. Porque um sistema piramidal ele só daria certo num mundo infinito, onde os novos que vão chegando vão tapando o buraco dos velhos. Mas quando você entra numa progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá? Não é 2, 4, 8, não é a progressão aritmética, é a progressão geométrica. A progressão geométrica não é tudo vezes 2.
Não é tudo vezes 2. É a dobra infinita. Quando você chega a isso aí, você... Só para ter uma brincadeira, né? Não sei se vocês já viram, que a gente fazia na escola e falava assim: você quer ser meu escravo? Eu posso ser seu escravo. Você me dá R$1 no primeiro dia. Eu fazia com 10 centavos. 10 centavos no primeiro dia, 20 centavos no terceiro dia, 40 centavos no terceiro dia, 80 centavos. E você chegava e falava assim: deve ser um ótimo negócio, né? Bem, no 30º dia, eu acho que no 30º dia dá 5.400.000. Então isso daí é o marketing multinível. Então isso daí é os ícones de enriquecimento da direita, que só a esquerda quer viver, a esquerda, a New Left, ela não quer ser rica. Ela quer ganhar 20 pau por mês sem trabalhar, sem fazer nada, fazendo o que eu estou fazendo aqui, gastando cuspe na internet. Ela quer ganhar 20, 30 pau por mês para isso, porque ela quer pensar por você e por mim. A direita quer fazer isso aplicando golpe, quer ficar rica aplicando golpe. Então essas são as forças antagônicas que nós temos. A única coisa de vantagem que eu vejo no Putin é que o Putin não tinha filhos, né? Então fica aí a dúvida para o próximo governo. É a única ilação que eu estou fazendo aqui no período. Será que nós vamos ter um fracasso total? Um governo fraco demais? Ou um governo tocando o barco, como tantos outros governos fracos que nós tivemos? Ou então nós vamos ter a roda da baiana, um misto entre o que o Putin pregou lá e o que o Dick Cheney por trás fez nos Estados Unidos, mandando de verdade. Qualquer desses cenários é possível. Agora, os de progresso e melhoria, vivendo com as sobras dos Estados Unidos, sendo bucha de canhão e soldado americano pelo mundo, tomando no rabo, se fudendo com todas as frentes que existem aí, de esquerda ou pseudo-esquerda, que são nossos parceiros comerciais, com certeza a gente não vai a lugar nenhum, porque os Estados Unidos não estão arrumando nem para eles, que dirá para a gente. Então, gente, se a gente for assaltar um banco, é melhor a gente ir sozinho, porque senão a gente vai tomar uma pernada. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.